Se um dia a humanidade desaparecer da Terra, o que será do mundo? Terá uma nova civilização? Se não existir a humanidade, como a natureza irá se revolucionar? Como a Terra irá se recuperar? Essas perguntas não só nos levam a pensar, mas também nos permitem verificar a existência e sua influência na Terra. Primeiro, vamos pensar que tipo de acidente pode fazer com que a humanidade desapareça. Na Terra há 8 bilhões de pessoas e inúmeras espécies. O desenvolvimento tecnológico faz com que a nossa vida seja cada vez melhor, mas ainda estamos enfrentando diversas ameaças. A epidemia mundial, a explosão de flores em todo o mundo, o desastre espacial, etc. podem acabar com a civilização humana. Mesmo que dependamos do ambiente seguro na Terra e da inteligência humana, essas ameaças sempre nos lembram da imprevisibilidade do futuro. Se a humanidade desaparecer de repente, como a Terra vai se transformar? Se a humanidade desaparecer, a Terra irá pressionar o botão de pausa, a casa vai ficar vazia, os mensageiros irão parar de funcionar, as cidades e vilas irão perder a imagem da humanidade, deixando apenas marcas de que já vivemos. Na primeira hora após o desaparecimento, os cachorros e os gatos vagabundos se esconderão em todos os lugares. As pequenas paredes de casas começarão a procurar comida na mesa. Os automóveis, as estradas, os barcos, todos pararão de funcionar. Alguns oficiais, por não terem alguém para guardá-los, se queimarão ou jogarão. No primeiro dia após o desaparecimento, as fábricas e as instalações de energia começarão a perder o controle. Algumas fábricas poderão explodir. O ar-condicionado ficará cheio de material de transmissão. O sistema ecológico do mundo será gravemente afetado. À noite, a Terra se encerrará em uma escuridão. A Terra não será mais brilhante do que o céu. Depois de um ano, com a humanidade desaparecida, as estradas e os caminhos de trânsito se recuperarão. A natureza começará a recuperar tudo o que a humanidade deixou. A floresta enfrentará um novo desafio. O sistema ecológico resultará na recuperação, por causa da falta de intervenção humana. A chegada do inverno testará suas capacidades de sobrevivência. Os animais da cidade ficarão desesperados. Os animais se libertarão de novo, mas enfrentarão novos desafios de sobrevivência. Depois de 10 anos, as plantas de pântano serão cobertas com arquitetura. As plantas de pântano serão cobertas com arquitetura. As paredes começarão a descer, e os prédios começarão a se separar. Há 50 anos depois da humanidade desaparecer, todas as cidades se tornarão vazias. As árvores se encostarão nas cidades, e os estados de trânsito ficarão cheios de água. Muitos locais ficarão cheios de água estagnada, e os animais ficarão flutuando, e as casas de altas escalas ficarão vazias. Alguns prédios começarão a cair, e os grandes prédios da cidade se tornarão o lugar onde os avós dormiam. Os preços econômicos já terão desaparecido. O dinheiro e os bilhetes não terão mais nenhum significado. Apenas alguns artefatos e relíquias ainda permanecerão. Há 100 anos depois que os humanos desaparecerem, a poeira da atmosfera diminuirá, o ar se tornará fresco e a temperatura mundial começará a diminuir. A população de animais aumentará, e a quantidade de lobos aumentará. Dentre os milhares de satélites que a humanidade lançou, uma parte será destruída e quebrada por falta de energia. Há 200 anos depois que os humanos desaparecerem, a maioria das casas começará a cair, os grandes edifícios da morte também começarão a cair, as cidades se tornarão ruínas. Muitas cidades serão queimadas pela água, as ponteiras serão queimadas. A barragem de água no Rio Colorado será reduzida devido à falta de proteção. A água se esvairá, a quantidade de peixes aumentará, e a vida ficará mais longa. As esmeraldas viverão livremente no mar e não se preocuparão mais com a morte dos humanos. As grandes barras de barco no mar se desmoronarão, as torres de Eiffel e as imagens da Estátua da Liberdade se desmoronarão por causa do vento e da chuva. Há 2500 anos depois que a humanidade desaparecer, a Terra nunca mais terá traços da humanidade. Apenas a Catedral de Xanxun e as pirâmides do Egito poderão existir por mais tempo. Mas o tempo não será mais de 2500 anos. Há 51.000 anos depois, o Sol começará a crescer, se tornando uma galáxia gigantesca. Seu tamanho será 200 vezes maior do que o atual. Se tornando uma galáxia gigantesca, a fronteira do Sol chegará à direção da Terra. Toda a Terra será engolida pelo Sol, e no universo sem fim, a Terra e a humanidade desaparecerão totalmente, como se nunca tivessem surgido.